Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O corredor da escola estava silencioso, exceto pelo som de saltos batendo no chão de ladrilhos. Sarah Mitchell, uma aluna quieta e frequentemente ignorada, estava encostada na parede, com o coração disparado, enquanto Tyler Reynolds, o famoso valentão da escola, caminhava em sua direção com aquele sorriso cruel que ela conhecia tão bem. Então, pequeno perdedor, pronto para chorar de novo? Ele disse, com a voz cheia de desprezo. Sarah ficou ali com os punhos cerrados, enquanto os outros alunos desviavam o olhar, alguns com medo, outros entediados. Tyler agarrou seu braço com força, sacudindo-a suavemente para fazê-la se curvar. Mas o que ele não sabia era que por trás dos óculos discretos e dos livros que sempre carregava consigo, Sarah escondia um passado que ninguém poderia imaginar. Desde a infância, ela fora treinada em segredo pelo tio, um ex-agente das forças especiais, aprendendo a se defender, a antecipar e neutralizar qualquer ameaça. O que ela havia desenvolvido ao longo dos anos não era apenas força, era autocontrole total. Uma precisão e velocidade capazes de surpreender até os oponentes mais formidáveis. Enquanto Tyler ria cada vez mais alto, certo de sua superioridade, Sarah respirou fundo. Os minutos se passaram, e num piscar de olhos, o que deveria ter sido um ataque fácil para ele se transformou em uma armadilha com a qual ele jamais sonhara. Tyler desabou no chão, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Os murmúrios da multidão se transformaram em um silêncio atordoado. Sarah, calma e impassível, olhou para ele, sabendo que acabará de revelar silenciosamente seu segredo mais aterrorizante. Naquele dia, Tyler aprendeu uma lição que nenhum valentão quer aprender. Por trás de uma aparência frágil, às vezes existe uma força que ninguém ousa desafiar. O sol mal entrava pelas janelas da escola, lançando raios de luz pelo chão do corredor. Sarah Mitchell caminhou calmamente até seu armário, com fones de ouvido, tentando ignorar a correria diária dos adolescentes. Mas ela não teve tempo de chegar ao seu destino. Tyler Reynolds, o valentão da escola, esperava por ele, encostado na parede com os braços cruzados. Seu sorriso arrogante se alargou ao ver Sarah. Então você realmente acha que pode passar despercebida, Sarah? Ele perguntou, sua voz ecoando no corredor quase vazio. Antes que ela pudesse responder, ele agarrou sua mochila e a jogou do outro lado do corredor. Livros e cadernos se espalharam pelo chão. Os alunos presentes observavam, alguns entretidos, outros desviando o olhar com medo. Sarah respirou fundo. Uma parte dela queria fugir, desaparecer como sempre fazia. Mas outra parte, mais velha, mais disciplinada, assumiu o controle. Seu olhar tornou-se frio, focado. Tyler se aproximou confiante, pronto para humilhá-la publicamente. Mas Sarah previu cada movimento seu. Com um movimento rápido e preciso, ela agarrou seu braço e o puxou para trás, desequilibrando. Então, com um movimento perfeitamente calculado, ela o jogou contra um armário de metal. O estrondo metálico ecoou pelo corredor, e um silêncio atordoante se instalou. Os alunos nunca tinham visto Sarah daquele jeito antes. Tyler se levantou com os olhos arregalados, incapaz de compreender o que acabará de acontecer. Sarah calmamente reuniu suas coisas, colocou-as de volta na bolsa e sussurrou, nunca me subestime. Naquele dia, uma lenda nasceu nos corredores do colégio. Boatos circulariam, mas ninguém jamais descobriria o segredo que fazia de Sarah Mitchell muito mais do que uma simples aluna. No dia seguinte, a escola parecia diferente para Sarah. Os corredores, geralmente barulhentos, estavam cheios de sussurros e olhares furtivos. Os alunos falavam em voz baixa sobre o incidente do dia anterior. Alguns a admiravam secretamente, outros murmuravam incrédulos. Como uma garota tão quieta poderia ter derrubado Tyler Reynolds, o valentão indiscutível da escola? Sarah sentou-se à mesa tentando ignorar a comoção. Ela conhecia os olhares, os julgamentos, mas nada disso a afetava. Sabia que o que possuía não era apenas força física, era o resultado de longos anos de treinamento e disciplina secreta ensinados por seu tio, um ex-agente das forças especiais. Tyler, por sua vez, não suportou a humilhação. Passou o resto do dia remoendo a derrota. Cada vez que cruzava o olhar com Sarah, uma mistura de medo e raiva o invadia. Começou a se perguntar se ela estaria escondendo algo mais, algo aterrorizante que ele não previra. Quando a aula terminou, Sarah foi para a biblioteca estudar em paz. Ela gostava daquele lugar tranquilo, longe de olhares indiscretos e provocações. Mas ao se sentar à mesa, sentiu uma presença. Um grupo de meninas da sua turma se aproximou, hesitante, e então uma delas finalmente falou. Sarah, ontem foi incrível.
Sarah olhou para cima, impassível. Obrigada, respondeu ela simplesmente sem sorrir. Mas em sua mente sabia que aquilo era apenas o começo. Boatos se espalhariam, e aqueles que tentaram subestimá-la descobririam, aos poucos, que ela não era uma adolescente comum. E em algum lugar da escola Tyler já estava planejando sua vingança, sem saber que tinha acabado de desencadear algo que nunca poderia controlar. Nos dias seguintes, a escola tornou-se um campo minado invisível. Cada passo de Sarah parecia vigiado, cada sussurro parecia preocupá-la. Tyler Reynolds, humilhado e furioso, não conseguia aceitar a derrota. Ele procurava brechas, oportunidades para retomar o controle, para restaurar seu poder. Certa tarde, no ginásio deserto, depois da aula, Tyler se aproximou sorrateiramente por trás dela, pronto para assustá-la. Então você acha mesmo que isso vai ficar impune? Sussurrou ele com um sorriso ameaçador no rosto. Sarah sentiu a presença dele, mas não se virou imediatamente. Respirou fundo, avaliando a situação com calma. Seus anos de treinamento secreto haviam aguçado seus sentidos. Ela sabia que ele estava vindo para intimidá-la, mas havia previsto cada movimento possível. No movimento fluido, ela se virou e agarrou o braço dele antes que ele pudesse reagir, desarmando-o mais mentalmente do que fisicamente. Tyler recuou surpreso, com uma mistura de medo e raiva nos olhos. Sarah falou com uma voz fria. Este não é um aviso que você deva ignorar. Tyler se afastou, mas, desta vez, um medo latente o invadia. Ele começou a perceber que nunca havia realmente confrontado Sarah Mitchell, e essa percepção já o assombrava. De volta a casa, Sarah trancou a porta do quarto e pegou um caderno velho, uma relíquia dos anos de treinamento com o tio. Cada técnica, cada movimento, cada estratégia estava anotada. Ela sabia que Tyler não seria o último a provocá-la. A escola inteira parecia um campo de testes para seus limites, mas ela estava pronta. E lá no fundo, um pensamento persistente. O que Tyler e os outros alunos ainda não sabiam era que por trás de sua aparência frágil, Sarah escondia um poder muito mais perigoso do que qualquer valentão do ensino médio. Na sexta-feira seguinte, a escola fervilhava com uma tensão incomum. Tyler Reynolds, ainda humilhado pelos acontecimentos anteriores, decidiu resolver a situação por conta própria. Reuniu alguns amigos, convencido de que um plano bem elaborado poderia finalmente colocar Sarah em seu devido lugar. Eles escolheram um terreno neutro, o estacionamento deserto atrás do ginásio, depois do término das aulas. Tyler sorriu confiante, pensando que desta vez, ninguém conseguiria detê-lo. Mas ele não sabia que Sarah havia adivinhado suas intenções desde o início. Ela observava cada gesto, cada movimento suspeito. Seus anos de treinamento desenvolveram um aguçado senso de antecipação, e ela preparou sua própria armadilha sutil e rápida, que não daria chance a Tyler e seus comparsas. Quando Tyler se moveu para atacar, Sarah o imobilizou com um movimento fluido, usando sua própria força contra ele. Seus amigos, atordoados, recuaram instintivamente, incapazes de compreender o que acabará de acontecer. Sarah não estava tentando machucar, mas incapacitar. Com alguns movimentos precisos, Tyler foi imobilizado, sua arrogância destruída. O silêncio se instalou. Então Sarah calmamente se dirigiu a eles. A escolha é sua de continuar me subestimando. Mas saiba disso. Toda ação tem uma consequência. Tyler, ajoelhado no chão, sentiu medo de verdade pela primeira vez. Ele entendeu que não era apenas uma adolescente comum. Estava diante de alguém que havia sido treinada para sobreviver e se defender em situações que ele jamais poderia imaginar. Ao sair, Sarah sabia que aquilo era apenas o começo. Os olhares nos corredores mudariam, os sussurros se intensificariam e Tyler seria assombrado por aquela humilhação. Mas mais importante, ela havia plantado uma semente de respeito, ou medo, que só cresceria. O fim de semana chegou, mas Sarah não conseguia relaxar. Em casa, no quarto que dividia com a irmã mais nova, seus pensamentos voltavam constantemente ao passado. O que ninguém na escola sabia era que suas habilidades não eram resultado de um simples treinamento de autodefesa. Seu tio, um ex-agente das forças especiais, a acolhera desde a infância. Ele a ensinou a antecipar os movimentos do oponente, controlar o medo e usar o ambiente ao seu redor como arma. Cada queda, cada ataque, cada intimidação que ela sofria se transformava em uma lição, uma preparação para o dia em que ela teria que se defender com seriedade. Sarah abriu o velho caderno de couro que seu tio lhe deixara antes de desaparecer misteriosamente alguns anos antes. As páginas estavam repletas de diagramas, técnicas e conselhos. Como avaliar uma situação, como neutralizá-la sem causar danos graves, e o mais importante, como manter a calma quando o medo toma conta dos outros.
Ela se lembrou da primeira vez em que realmente usou suas habilidades contra alguém perigoso. Uma amiga da vizinhança violenta e imprevisível que havia subestimado a garotinha que ela era. Desde aquele dia, ela aprenderá a controlar seu corpo e mente para sobreviver, mas nunca atacar descontroladamente. Enquanto a chuva caía suavemente lá fora, Sarah percebeu que seu segredo precisava permanecer escondido. Se os outros alunos descobrissem a extensão de sua dominação, não seria apenas Skyler que ficaria assustado, mas a escola inteira. E ela ainda não estava pronta para revelar toda a extensão do seu passado. No entanto, algo dentro dela estava mudando. Ela sabia que os desafios do ensino médio eram apenas uma amostra do que ela poderia enfrentar no mundo real. E uma parte dela estava começando a entender que o que havia aprendido não se tratava apenas de se defender. Poderia ser uma maneira de proteger aqueles que amava e pôr fim à injustiça ao seu redor. Na manhã de segunda-feira, o clima na escola estava eletrizante. Boatos sobre o incidente no ginásio se espalharam como fogo. Alunos cochichavam em todos os cantos do corredor, e Tyler Reynolds sentiu pela primeira vez o peso da humilhação que não o abandonava. Determinado a recuperar seu poder e reputação, Tyler arquitetou um plano para capturar Sarah. Com a ajuda de 2 cúmplices, ele a esperou em uma sala de aula de ciências abandonada, convencido de que desta vez, poderia pegá-la desprevenida. Mas Sarah, fiel à sua natureza, antecipou cada movimento. Assim que entrou na sala, sentiu a sombra de Tyler atrás de si. Fingiu ignorar a presença dele, caminhando calmamente em direção ao experimento que deveria preparar para a próxima aula. No momento em que Tyler tentou atacá-la, Sarah girou com uma velocidade desconcertante. Ela o desarmou com precisão perfeita, usando a força do seu impulso contra ele. Seus cúmplices, surpresos e hesitantes, recuaram instintivamente. Mais uma vez, disse ela friamente. Você deveria ter aprendido na primeira vez. Tyler se levantou com o rosto vermelho de raiva e vergonha, mas desta vez não disse nada. Ele entendeu sem admitir que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que imaginara. Sabia que jamais conseguiria vencê-la em um confronto direto. Após esse incidente, a reputação de Sarah mudou drasticamente. A zombaria cessou quase da noite para o dia, substituída por uma forma de respeito misturada com medo. Tyler, no entanto, começou a perceber que sua arrogância tinha limites e que precisava repensar a maneira como tratava os outros. Para Sarah, esse sucesso foi apenas um trampolim. Cada confronto a tornava mais consciente de suas habilidades e da responsabilidade que acompanhava seu segredo. Ela sabia que o ensino médio era apenas o primeiro campo de batalha e que desafios muito mais difíceis a aguardavam no futuro. Após várias semanas de incidentes, Sarah começou a entender que seu poder poderia ser usado para mais do que apenas autodefesa. Nos corredores da escola, ela notou alunos isolados, vítimas de bullying ou assédio. Ela viu nos olhos deles o mesmo medo que sentirá um dia. Um dia no pátio, ela viu uma aluna novata, Emily Carter, cercada por um grupo de alunos que zombavam dela. O coração de Sarah se apertou. Ela se lembrou de suas próprias humilhações e decidiu intervir. Silenciosamente, Sarah se aproximou calma e confiante. A princípio, os valentões pensaram que ela seria alvo novamente. Mas num instante, ela fez um gesto preciso, o suficiente para afastar o grupo sem violência desnecessária. Emily, com os olhos arregalados, sentiu uma onda de alívio e gratidão. Obrigada, Emily sussurrou, ainda tremendo. Sarah assentiu. Nunca deixe que eles façam você se sentir inferior a si mesma. Tyler, observando de longe, sentia uma mistura de frustração e incompreensão. Cada intervenção de Sarah diminuía sua influência na escola e fortalecia sua reputação. Ele começou a entender que o que havia subestimado não era apenas sua força física, mas também sua inteligência e capacidade de antecipar situações. A nova postura de Sarah não passou despercebida. Alguns alunos começaram a vê-la como uma figura protetora, quase uma aliada invisível para aqueles que eram vulneráveis. E quanto mais ela ajudava os outros, mais Tyler perdia o equilíbrio, incapaz de retomar o controle que pensava ter sobre a escola. Para Sarah, essa missão tornou-se pessoal, usar sua experiência e habilidades para criar um ambiente onde ninguém sofresse medo ou humilhação. E em seu coração, ela sabia que precisava estar preparada, porque aqueles que não conseguissem defender essa justiça logo teriam um vislumbre de seu verdadeiro potencial. A atmosfera na escola havia se tornado eletrizante. Tyler Reynolds, humilhado em inúmeras ocasiões, estava determinado a recuperar sua autoridade a todo custo. Mas desta vez, ele não queria agir sozinho. Ele havia recrutado vários alunos, formando um pequeno grupo determinado a prender Sarah em um canto isolado do campo esportivo.
Sarah, sempre vigilante, ouvirá os rumores sobre o plano de Tyler. Ela sabia que aquele confronto seria o mais difícil até então, mas não tinha medo. Seu treinamento, anos de disciplina e capacidade de antecipar cada movimento lhe deram confiança. Quando o grupo surgiu atrás dela, Sarah se virou calmamente, avaliando cada oponente em uma fração de segundo. Tyler deu um passo à frente, confiante em seu movimento. Mas o que ele não viu foi a precisão e a velocidade que Sarah havia aprimorado desde a infância. Num instante, ela incapacitou o primeiro aluno que tentou atacá-la, usando sua própria força contra ele. Os outros recuaram instintivamente, atordoados com seu controle impecável. Tyler, furioso e desorientado, tentou se aproximar dela, mas Sarah o interceptou com uma combinação de movimentos precisos que o desequilibraram e o derrubaram no chão. O silêncio se instalou no campo esportivo. Os alunos que testemunharam a cena ficaram paralisados. Para Tyler, aquele momento foi uma revelação dolorosa. Ele nunca havia estado diante de uma adolescente comum. Sarah se endireitou com a respiração estável e olhou para o grupo. Se vocês acham que a intimidação pode reinar aqui, estão enganados. Sua voz, firme e controlada, não deixava margem para dúvidas. Após esse confronto, Tyler e seus cúmplices entenderam que sua era de dominação havia acabado. Sarah, por sua vez, sabia que sua reputação não era mais de medo gratuito. Ela agora era aquela que protegia aqueles que não podiam se defender. E em algum lugar de sua mente, um pensamento persistia. Seu segredo mais aterrorizante permanecia intacto, escondido atrás daquele rosto calmo e impassível. Após o último confronto, a escola parecia ter retornado a uma relativa calma. Os alunos respeitavam Sarah, não mais por medo, mas por admiração silenciosa. Valentões como Tyler haviam sido relegados à condição de meros espectadores, incapazes de desafiar sua autoridade e controle. Para Sarah, no entanto, essa paz era frágil. Ela sabia que a violência ou a intimidação nunca estavam longe e que cada ação poderia atrair novos desafios. Em seu caderno, ela registrou as estratégias que utilizou, analisando cada encontro para se aprimorar ainda mais. Emily Carter, a nova aluna de Sarah, recorria a ela regularmente em busca de conselhos e apoio moral. Gradualmente, Sarah se tornou mais do que uma aliada. Ela se tornou uma mentora para aqueles que precisavam de orientação e coragem. Tyler, humilhado e isolado, tentou reconstruir sua reputação, mas seus esforços foram em vão. Cada tentativa terminou em fracasso silencioso, e ele começou a entender que a verdadeira força não estava na intimidação ou na dominação, mas no autocontrole e na proteção dos outros. Ainda assim, Sarah sabia que seu segredo precisava permanecer intacto. Ninguém descobriria a extensão de suas habilidades ou o treinamento que receberá. O simples fato de alguns alunos a considerarem formidável era suficiente para manter a ordem e o respeito. Enquanto observava o pôr do sol do lado de fora das janelas do seu quarto, ela sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Sua formação, suas habilidades e sua calma implacável eram armas poderosas, não apenas para se proteger, mas também para proteger aqueles que não tinham ninguém para fazê-lo. A paz era frágil, mas pela primeira vez, Sarah sabia que poderia preservá-la, até o próximo desafio. Na segunda-feira seguinte, a escola havia retornado ao seu ritmo habitual. No entanto, algo havia mudado. Os olhares dos alunos, agora respeitosos, seguiam Sarah a cada passo. Tyler Reynolds, sentado sozinho na sala de aula, evitava o olhar dela, consumido por uma frustração que não conseguia mais esconder. Naquele dia, uma discussão eclodiu no corredor. Uma aluna mais nova estava prestes a ser intimidada por um grupo de colegas. Sarah, que passava por ali, sentiu a tensão e interveio imediatamente. Seus movimentos eram rápidos e precisos, controlados, mas, desta vez, ela não buscava apenas neutralizar o agressor. Ela demonstrava a todos o poder de seu controle e presença. Os alunos pararam, espantados. Pela primeira vez compreenderam que Sarah não era apenas fisicamente forte, mas também possuía controle total sobre todas as situações. Até Tyler, testemunhando essa demonstração, sentiu sua arrogância desaparecer completamente. Ele entendeu que não havia como voltar atrás. Sarah havia reescrito as regras da escola. Após o incidente, Sarah retornou calmamente à sala de aula sem dizer uma palavra, deixando para trás uma atmosfera de espanto misturada com medo. Seu segredo, esse passado de treinamento intensivo com seu tio, um agente das forças especiais, permaneceu oculto, mas sua influência era sentida em todos os lugares. Naquele dia, a escola mudou para sempre. O bullying diminuiu, as alianças mudaram e uma nova era de respeito surgiu. Sarah Mitchell, antes um alvo, tornou-se uma sombra protetora para todos que precisassem.
pronta para enfrentar qualquer perigo sem jamais revelar a extensão do seu segredo mais assustador. E enquanto o sol se punha atrás dos prédios, uma sensação de calma e controle se instalou em seu coração. Para Sarah, o ensino médio não era mais um campo de batalha. Era um lugar onde ela podia proteger os inocentes e mostrar que a verdadeira força residia no autocontrole, na coragem e na determinação.